A menina negra é zombada no tribunal, mas mudou tudo com um truque inusitado. Larissa sempre soube que sua cidade era marcada pelo preconceito, pequena e acolhedora, mas com sombras pesadas. Quando o aviso chegou, você é testemunha no caso de racismo. Seu coração disparou. Ser ouvida, só de pensar, um frio no estômago. No dia do julgamento, Larissa entrou no tribunal vestida com um vestido amarelo brilhante. O contraste do tom vibrante com o ambiente sombrio a fazia sentir-se um raio de sol em meio à tempestade. As palavras soaram como um eco abafado quando o juiz, um homem de óculos grossos e sorriso sarcástico, a olhou como se ela fosse um inseto. E você, garotinha, que pode me dizer sobre isso? Ele zombou. O riso de alguns presentes ressoou pela sala, como um soco no estômago de Larissa. O desprezo no ar era denso. Cada olhar, cada murmúrio, como facas cortando a sua vulnerabilidade. O peso da injustiça estava sobre seus ombros pequenos. Ferida, mas determinada, as lembranças de seu avô vieram à mente. Um contador de histórias. Ele sempre dizia que a palavra tinha poder. Nunca se deixe calar, ele ensinava, seu olhar brilhando, repleto de coragem. Naquele momento, Larissa decidiu que não seria apenas uma testemunha, mas uma artista. E logo o tribunal se tornaria um palco. Com o apoio do avô, que a ajudou a moldar suas ideias, Larissa planejou sua apresentação. Um truque teatral que retrataria a história de forma visceral. Ela transformaria a audiência em personagens, revelando o racismo de seu contexto com todos os seus ruídos e sombras. No dia da apresentação, o tribunal estava cheio, mas a atmosfera era diferente. A expectativa pairava no ar. Com a voz firme, Larissa começou. Usou gestos, expressões e as palavras que seu avô havia lhe ensinado. Ela trouxe à vida o caso, o grupo de jovens atacados, o olhar assustado da vítima e até mesmo a prepotência do juiz, agora um personagem cômico que refletia a hipocrisia. Risos nervosos e murmúrios começaram a surgir no público. A sala, antes opressiva, agora pulsava com energia e emoção. À medida que sua performance avançava, as máscaras de alguns caíam. O juiz, em seu alto trono, sem saber como reagir, parecia desconfortável, e Larissa percebeu a vulnerabilidade dele. O público aplaudia com fervor, e o som dos aplausos era uma onda, uma maré de esperança varrendo o local. Mas enquanto a história avançava, o passado de sua família veio à tona, como uma sombra espreitando nas bordas. Segredos obscuros se entrelaçavam com sua jornada. O que Larissa descobriu poderia mudar tudo, sua história, sua identidade, sua luta por justiça. E que ela faria quando o passado e o presente colidissem inesperadamente. O tribunal que antes parecia um lugar de vergonha, agora ardia com a promessa de redenção. Mas o que mais estava por vir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que Larissa terminava sua performance, a sala parecia vibrar. Os rostos que antes eram frios, agora refletiam expectativa e curiosidade. Mas algo estava prestes a acontecer. Um murmúrio crescente começou a preencher o espaço. O juiz, ainda desconfortável, ajustou os óculos e abriu a boca. Mas foi interrompido por um estrondo. A porta do tribunal se abriu com força, e todos os olhos se voltaram. Uma mulher entrou, ofegante e com o rosto pálido. Desculpe,
Eu preciso falar. Ela era uma figura familiar. Conhecia Larissa. Era a Ana, a mãe de uma das vítimas do racismo. O que ela fazia ali? A tensão cresceu. Larissa sentiu um frio na barriga. O que havia acontecido? Ana avançou, e o seu olhar, normalmente gentil, estava cheio de urgência. Por favor, não acreditem no que você ouviu. Vocês não sabem da verdade. Sua voz ecoou pelo tribunal, e todos, incluindo Larissa, aguardaram por explicações. Aquele dia, tudo foi diferente. Não é como está sendo contado. O clima se tornou elétrico. Uma onda de sussurros atravessou a sala. O juiz, agora com uma expressão de preocupação, pediu que ela se acalmasse, mas Ana não parava. Larissa, você não sabe quem realmente atacou seu avô. O que realmente aconteceu? Os olhos de Larissa se arregalaram. O que você está dizendo? As palavras saíram quase como um grito. O ambiente estava carregado de tensão, como se a sala tivesse parado de respirar. Um filme começou a passar em sua mente. O avô, suas histórias, o peso dos fardos familiares. Tudo parecia desmoronar. Ana realmente estava dizendo que a história que Larissa conhecia, que a moldou, estava envolta em mentiras? Seu avô, ele nunca foi um herói, ela exclamou. Eu o conheço, e as coisas que ele fez, você não sabe a verdade. O juiz bateu o martelo, tentando restabelecer a ordem. Mas era tarde demais. A revelação se espalhou como um incêndio em palha seca. O público estava inquieto, em estado de choque. Vislumbres de sussurros percorriam o tribunal. Um rabo de furores e especulações começava a se formar entre os presentes. Larissa sentiu seu mundo girar. O avô que sempre admirou, um ícone de resistência, agora parecia envolto em sombras. Como isso era possível? Sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. Seus braços tremiam ao tentar entender. Você precisa saber a verdade, Larissa. O que está oculto desde sempre. Ana se aproximou, com um tom de súplica. A história que ele contou não é a única que existe. Ele estava envolvido em algo muito maior, e você precisa descobrir o que realmente aconteceu. Todos estavam paralisados, absorvendo os impactos das palavras de Ana. O público murmura o nome de seu avô em desconfiança. O momento que deveria ter sido de vitória agora feriu Larissa em um lugar mais profundo do que qualquer zombaria do juiz. Ela se viu em um limiar. A luta por justiça, a busca por identidade, tudo desmoronando diante dela. A sala estava repleta de perguntas não ditas, e um eco de incertezas pairava no ar. A verdade perversa e pesada como pedra se deu a Larissa como um fardo. O tribunal, antes um palco de defesa e resiliência, agora se transformava em um campo de batalha interna. O que mais estava escondido? A realidade alterada desafiava as histórias que construíram sua essência. Todo mundo parecia mais complicado. E agora, Larissa precisava decidir, seguir adiante, ou cavar mais fundo nessas novas revelações. Com a mão tremendo, ela se virou para Ana, o coração desesperado por respostas. Mas tudo ainda estava em jogo. O tribunal agora era um abismo de incertezas. E o que mais poderia ser revelado? Larissa estava em um turbilhão emocional. Ana, com os olhos arregalados e cheios de desespero, a confrontava com uma verdade devastadora. O juízo da sala se transformou em um espetáculo de sussurros. O ar estava denso, como se todos respirassem a mesma dúvida. Cada segundo passava como uma eternidade e a tensão era palpável. Você precisa entender, Larissa. Ana insistiu, avançando mais próximo. Seu avô, ele estava envolvido em algo que vai muito além do que você imagina. Ele pode ter sido um herói para você, mas havia uma sombra atrás dele. Os murmúrios se intensificaram. O juiz tentava controlar a situação, mas seu esforço era em vão. O público estava capturado, ansioso por mais. Larissa sentia seu coração acelerar, as batidas ecoando como um tambor em sua cabeça. O que estava escondido sob a superfície dessa história? Do que você está falando?
A voz de Larissa saiu quase num sussurro, mas havia um fogo dentro dela. Ela precisava saber. O que você quer dizer com isso? Quem era meu avô de verdade? Ana hesitou, olhando em volta como se quisesse escolher as palavras certas. Mas a urgência na sala não poderia esperar. Havia um grupo, uma organização secreta. Ele fez parte disso. Ele não era só um contador de histórias. Era um agente que lutava do jeito dele. O que você ouviu, o que ele lhe contou, não é tudo. Ele fez coisas. Coisas terríveis. A sala parecia girar. Larissa sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Seu avô, sua âncora, a figura que a criara, agora era um enigma envolto em trevas. Como isso era possível? Tudo o que ela sabia estava se quebrando ao seu redor. Perdida, ela olhou para o rosto de Ana, que estava pálido, mas decidida, como se levantasse um fardo invisível. Isso não faz sentido, murmurou Larissa, quase sem querer acreditar. Por que você está me dizendo isso agora? Ana respirou fundo, como se o peso das palavras pudesse a sufocar. Porque as vítimas que você está defendendo precisam saber a verdade. E você, Larissa, você também precisa confrontar quem você realmente é. O tribunal estava silencioso, pares de olhos fixados no novo elemento da drama. Larissa sentiu o suor deslizar pela sua pele. Esse momento parecia um grito grato em meio a um caos. Mas, de repente, o som de algo pesado atingiu a porta. O impacto fez a sala vibrar. A porta se abriu abruptamente e um homem alto, vestindo um terno escuro, entrou. Um personagem que Larissa nunca viu antes. Ele parecia decidido. Larissa, você precisa sair daqui agora. O homem exclamou, sua voz firme. A verdade que você está prestes a descobrir vai muito além do que você está pronta a enfrentar. As palavras dele foram como uma explosão dentro da cabeça de Larissa. Quem é você? Ela sentiu um nó na garganta. O que você sabe sobre meu avô? Meu nome é Daniel. Eu sou. Ele hesitou, olhando para o juiz e depois para o público. Eu sou parte do que o seu avô escondeu. E há uma razão pela qual tudo isso está acontecendo agora. O clima no tribunal mudou de novo, como se uma nuvem carregada de tempestade estivesse prestes a eclodir. Os murmúrios e sussurros aumentaram, a incerteza se espalhando pelo ar. Larissa se sentiu puxada entre dois mundos. O homem continuou. Eles estão vindo atrás de você. O passado do seu avô ainda vive e não vai deixar você em paz, até a verdade ser revelada. Larissa sentiu o medo apertar seu peito. Sua vida, a vida de todos ali, estava prestes a se transformar em um jogo perigoso. Quem era seu avô realmente? O que mais havia escondido? E mais alarmante, o que estava por vir? O tribunal, agora um labirinto de segredos, pulsava com energia, e Larissa sabia que sua jornada estava apenas começando. Larissa estava em um turbilhão emocional. O homem chamado Daniel parecia ter surgido do nada, e suas palavras ecoavam na sala, pesadas como chumbo. As pessoas estão vindo atrás de você. A multidão observava, paralisada. Larissa sentiu seu corpo tremer, a adrenalina pumpando como um trovão em sua corrente sanguínea. Quem exatamente está vindo atrás de mim? A pergunta queimava na ponta da língua, mas o medo contido em sua voz era um sussurro perdido no tumulto. Daniel olhou para trás, como se sentisse a presença de sombras, e os olhos preocupados dos espectadores o seguiam. Não temos tempo, ele disse, a urgência pesando cada sílaba. Precisamos sair agora. Larissa hesitou, olhos cravados nela. A sala respirava incerteza. E Ana, a mãe da vítima, estava em pé, ofegante, esperando. O que você quer dizer com isso, Daniel? O que ele escondeu?
Suas palavras eram um fio de esperança em meio ao caos. Precisamos ir, Larissa. A voz de Daniel era firme, uma corda de tensão. Mas no fundo, uma sombra de dúvida começava a se formar. Algo não estava certo. Por que ele se importava tanto com ela? Eu não vou sair daqui sem saber a verdade, Larissa declarou, uma chama de coragem se acendendo em seu peito. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. O juiz, já confuso, batia o martelo no ar. Mas as palavras de Larissa enchiam o espaço, como uma reverberação de poder. Mas então, algo estourou. A porta do tribunal se abriu novamente, desta vez com um estrondo ensurdecedor. Um grupo de homens, todos vestidos de preto e com expressões frias, entrou em formação, como se estivessem aguardando um sinal. O clima ficou tenso e pesado, como uma bolha prestes a estourar. Desculpe interromper, disse o líder do grupo, sua voz calma e controlada. Mas a jovem deve vir conosco. Os olhos de Larissa se arregalaram. Ou vocês? Por quê? Porque a verdade que você busca é mais perigosa do que imagina, e o que seu avô fez não é apenas um jogo de palavras. Ele se virou para Daniel, um olhar cúmplice passando entre eles. A sala estava em pânico, murmúrios elevados a um grito coletivo. O juiz estava furioso, sua autoridade desmoronando. De alguma forma, tudo se tornou um espetáculo, um teatro de horrores. Você não pode levá-la, Ana exclamou, avançando contra os homens. Uma mãe em defesa de sua jovem e a única esperança. Mas algo inesperado aconteceu. Daniel, em um movimento rápido, puxou um documento, que parecia um velho diário. Larissa, ele gritou, a verdade está aqui, ele não era quem você pensava. E enquanto ele abria o diário, as páginas amareladas deixaram escapar uma luz estranha, como se revelassem segredos vivos. Larissa, é hora de você saber, Daniel disse, apontando para o que estava prestes a ser exposto. Mas, antes que ela pudesse se aproximar, um dos homens avançou, lançou uma bomba de fumaça, e a sala mergulhou em caos total. Gritos ecoaram, e a fumaça engoliu a visão. Larissa sentiu as mãos da sua mãe agarrando-a, mas tudo ficou confuso, como um sonho distorcido. Quando a fumaça começou a se dissipar, o que Larissa viu a deixou em estado de choque. Daniel não estava mais ali. O diário estava jogado ao chão, cercado por papéis em branco e a cidade de seu avô em chamas. Em meio à fúria do passado, ela olhou para os rostos ao seu redor e viu algo que a fez parar. O juiz, que antes parecia tão poderoso, agora estava com o rosto pálido, e seus olhos expressavam algo que Larissa não podia decifrar. Era como se todos ali compartilhassem um segredo obscuro, um entendimento tácito do que estava prestes a ser revelado. O tribunal, que antes era um campo de batalha, agora era um labirinto de mentiras e encobrimentos. Com o coração acelerado e a mente em choque, Larissa percebeu que a jornada para a verdade estava apenas começando. O que mais estava escondido? Qual era o verdadeiro poder da história que seu avô contara? E no meio dessa confusão, sua determinação se fortaleceu. A luta por justiça não era apenas sobre os outros, agora era uma batalha por si mesma, por sua própria identidade. O que mais ela poderia aprender? O que poderia mudar radicalmente a percepção dela sobre tudo? Larissa estava prestes a mergulhar em um abismo de revelações e sombras. E ao olhar em volta percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A fumaça se dissipou, mas as perguntas pairavam no ar, maiores do que nunca. Larissa estava prestes a descobrir que a fumaça não era a única coisa obscura no tribunal. O ar estava pesado, mas uma nova sensação invadiu seu coração, misturando medo e curiosidade. A sala estava paralisada quando ela olhou para o diário abandonado no chão, suas páginas abertas parecendo sussurrar segredos. O caos apenas começava. Um grito cortou a tensão. Parados, ninguém se mexe. Um homem do lado de fora agarrou a maçaneta da porta, seus olhos impassíveis como pedra. Havia algo de ameaçador naquele olhar. Larissa sentiu a adrenalina subir.
A sala estava cheia de rostos espantados, e cada batida de seu coração soava como um tambor na escuridão. Quem é você? O juiz gritou, seu tom agudo traindo o pânico que ele tentava esconder. Mas o homem apenas sorriu, um sorriso frio e descompassado. Sou alguém que sabe a verdade, e a verdade vai sair à luz tanto quanto eles pensam que podem esconder. Ele apontou para Daniel, que estava agora à vista, tentando se afastar do tumulto. E então, tudo derretia na confusão. As sombras se moviam. O homem avançava, a tensão crescendo como um fogaréu. Seu avô não era apenas um contador de histórias. Ele estava envolvido com algo muito mais perigoso. E pessoas como eu, nós temos contas a acertar com ele. A sala fez silêncio absoluto. O olhar de Larissa se voltou para Daniel, que tinha a expressão de alguém em choque. Você conhece a verdade? Larissa perguntou, sua voz tremendo. Eu não posso explicar tudo agora. Ele hesitou, mas a confiança se esvaiu como fumaça. Se eles estão aqui, isso significa que o tempo acabou. O grupo de homens parados na porta parecia se mover, como se o mundo ao redor deles tivesse congelado. Larissa olhou para Ana, que agora tinha medo estampado no rosto, e depois para o juiz, que não parecia mais uma autoridade, mas apenas um homem assustado diante do desconhecido. E então as luzes se apagaram. Um apagão repentino envolveu o tribunal em escuridão. O murmúrio da audiência transformou-se em um grito coletivo de pânico. Luzes de celulares começaram a piscar, e tudo parecia um pesadelo. Vá, Larissa! Daniel gritou, segurando-a pelo braço. Temos que sair. Mas antes que ela pudesse decidir, uma risada ecoou pela sala, fria e sinistra. Vocês realmente acham que podem escapar da verdade tão facilmente? O homem que havia entrado antes se adiantou, sua presença dominando o espaço. A verdade sempre aparece, e hoje, Larissa, ela vai lhe custar mais do que você imagina. No breu, todos começaram a se mover, um pânico desenfreado. Larissa foi puxada, e sua mente girava, a imagem do diário em seus dedos. O que você sabe, seu avô? O que você escondeu de mim? As palavras saíram como um grito, mas então, no meio da confusão, a verdade veio à tona de uma forma que ninguém esperava. Ela não viu quem, mas um tiro ecoou, um som cortante e poderoso. Um grito dela, e as paredes pareciam tremer. Instantaneamente, a iluminação de emergência acendeu, revelando o caos. O homem caíra no chão, e o público explodiu em gritos. Larissa ficou paralisada. A visão era surreal. O homem que alegava saber a verdade estava agora caído, e ao lado dele, um papel voou, girando lentamente no ar antes de pousar aos pés de Daniel. Larissa se agachou e pegou o papel. Quando seu olhar pousou sobre as palavras escritas, um horror profundo a atingiu. Era um documento de testemunho, um relato de eventos trágicos. As palavras dançavam diante de seus olhos, revelando que o verdadeiro papel dele no sistema era bem diferente do que ela tinha imaginado. Daniel, você mentiu para mim? O coração dela acelerou. Tudo o que ela havia acreditado estava naufragando em um mar de dúvidas. A sala, uma vez uma luta por justiça, agora era um labirinto de mentiras e segredos ocultos. Larissa queria gritar, mas não encontrava voz. O que mais estava escondido? E mais importante, quem poderia realmente confiar? Ainda enredada naquela confusão, Larissa olhou para a porta. As sombras cresciam e novas verdades ameaçavam vir à tona. A busca dela pela identidade e pela justiça estava longe de terminar. A batalha agora era pessoal, com cada revelação atingindo um golpe mais profundo. E enquanto a fumaça se dissipava, o verdadeiro jogo começava a ser jogado. O que aconteceria a seguir? Ela ainda não sabia, mas sabia que tudo havia mudado.
e que a luta pela verdade apenas começara. Larissa estava paralisada diante do que acabara de acontecer. O caos do tribunal ficou em silêncio por um breve momento, mas o tensionamento no ar era palpável. O homem caído no chão formava uma poça de sangue que lentamente se espalhava, enquanto os gritos misturados criavam um coro de pânico e confusão. A adrenalina pulsava em suas veias. O que ocorria? O que viria a seguir? Daniel, com seu rosto pálido, olhava em volta como se estivesse preso em um pesadelo. Larissa, precisamos sair, agora. Sua voz estava entrecortada pela urgência que ela nunca havia visto nele antes. Mas algo o deteve. Onde está o diário? Ele perguntou, o olhar fixo na poça de sangue. No seu íntimo, Larissa sabia que a resposta estava naquele papel. Suas mãos tremiam enquanto pegavam o documento, que deslizou até o chão. E com um movimento hesitante, ela começou a lê-lo. As palavras dançavam diante de seus olhos, em uma mescla de terror e curiosidade. Os relatos de eventos passados não faziam sentido, mas havia uma passagem que parecia mais familiar do que qualquer outra. Era sobre seu avô, suas conexões e, em especial, uma menção a uma entidade secreta que expedira ordens e conspirava no silêncio. Ele estava envolvido com pessoas que nunca deveria ter conhecido. O nó em seu peito apertou. O que mais ele havia escondido dela? Ana, ainda aturdida, gritou para que ela parasse. Larissa, isso não é verdade. Seu avô era. Mas antes que pudesse completar, um segundo tiro ecoou. Desta vez, o impacto atingiu Daniel. O som parecia um eco distante, mas a dor imediatamente cortou o ar. Larissa obteve uma visão clara de Daniel caindo, e seus olhos se esbugalharam em choque. A sala estava em desespero. Ele não se movia. A realidade a golpeou como um soco no estômago. O homem que parecia ser o aliado, alguém que entendera sua situação, agora estava ferido, talvez à beira da morte. Daniel, ela gritou, correndo em direção a ele, mas o caos a cercava como um mar revolto. O grupo de homens que invadira anteriormente se espalhou, cercando a sala, enquanto pessoas começaram a empurrar umas às outras. Lágrimas escorriam pelo rosto de Larissa. Por quê? A voz dela era um lamento, o desespero transbordando. Você estava aqui para me ajudar. Mas Daniel não conseguia mais responder, seu corpo dobrado, a vida esvaindo-se como a tinta de uma história apagada. Um dos homens se aproximou, seus olhos frios como gelo. Ele fez o que não deveria. Agora a verdade não pode ser revelada. Havia um silêncio profundo. Um vazio incrivelmente pesado que cobriu o tribunal. A tensão estava no ar, e uma onda de culpa se apoderou de Larissa. O que você está dizendo? O que meu avô fez? Ela não podia acreditar no que ouvia. Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Vamos falar sobre seu avô. Um homem que estava disposto a sacrificar tudo. O homem continuou, um sorriso escuro se formando em seus lábios. Mas as consequências vêm para aqueles que buscam a verdade. E hoje você pagará por isso. A sala estava agora cheia de vozes, mas Larissa só ouvia um eco em sua mente. A verdade, a luta pela justiça. Tudo era um jogo, e ela estava prestes a perder. Gritos e tumulto a cercavam, mas nada se comparava à dor que sentia ao perceber que o homem que a ajudara, a única ponte que ela tinha, agora estava perdendo a vida diante dela. Eu vou descobrir a verdade. Ela gritou, sua promessa ecoando. E antes que o homem pudesse reagir, Larissa tomou coragem e, com o diário em mãos, correu apressada em direção à saída. O que ela havia descoberto a deixou em estado de alerta. A luta acabara de começar e agora, mais do que nunca, ela precisava enfrentar as sombras do passado.
Mas a reviravolta estava longe de terminar. Daniel, mesmo no chão, sussurrou uma última verdade. Não acredite em tudo que lhe contam. A maior traição pode vir de quem você menos espera. E enquanto ele falava, Larissa notou que sua mão se fechou involuntariamente em torno de um objeto. Um pequeno dispositivo. O que aquilo significava? O tribunal não era mais um lugar onde se buscava a justiça. Agora era um campo minado de segredos, e a verdade estava mais distante do que nunca. O que mais estava escondido? O que ela realmente era? Essa pergunta assombrava sua mente, enquanto a porta se fechava atrás dela e o destino se desenrolava a passos largos. Larissa não sabia para onde correr. A sala estava cheia de caos. As luzes intermitentes de emergência lançavam sombras sinistras em seus rostos aterrorizados. O diário em suas mãos parecia pesado como um tijolo. Daniel caído, sem reação, e as vozes ao seu redor se tornavam um zumbido distante. Não, não! As lágrimas escorriam, mas ela manteve o foco. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente. A maior traição pode vir de quem você menos espera. O que isso significava? Quem mais estava envolvido? Com passos apressados, Larissa se virou para a porta. As pessoas estavam gritando, empurrando umas às outras, tentando escapar do furor. Algo dentro dela a puxava para fora, mas um pensamento a deteve. O diário. O que mais estava escondido ali? Olhando para trás, os homens de preto cercavam o juiz, mantendo-o sob controle. A ameaça no ar era intensa. Larissa, Ana gritou, tentando alcançar sua mão. Não, você não pode sair assim. Mas Larissa sabia que precisava. A verdade a chamava, e ela não ia deixar Daniel morrer sem entender. Com um último olhar para Daniel, Larissa correu em direção à porta. Mas então, tudo mudou. A porta se abriu com estrondo, e um grupo de policiais entrou, armados e decididos. O clima mudou instantaneamente. Ação, todos no chão. Eles gritaram, a autoridade dominando instantaneamente o espaço. Larissa congelou. O que era tudo isso? O que estava acontecendo? Um dos policiais, um homem robusto com um olhar determinado, se aproximou. Larissa, você está segura agora. Precisamos levá-la. Mas antes que ela pudesse responder, ele olhou para o que estava nas suas mãos. O diário. O que é isso? É uma evidência do que está acontecendo. Meu avô. Ela começou, mas o policial a interrompeu. Precisamos falar com você. Agora. O tom de voz dele era firme. Não havia espaço para questionamentos. Enquanto os policiais formavam um cordão de segurança, Larissa sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Sentiu que estava prestes a descobrir algo mais profundo. O olhar do oficial lhe parecia familiar, quase como se ele conhecesse mais do que estava dizendo. E então ela soube. Ele era o irmão de Ana, alguém que ela pensava estar apenas na plateia. Tomás? Ela sussurrou, assustada. As linhas do rosto dele se suavizaram, mas a urgência voltou logo. Larissa, você não entende. Você está no meio de algo que não pode imaginar. Seu avô não era apenas um herói. Ele fez alianças com gente perigosa. Agora eles estão atrás de você. As palavras dele pareciam um tapa. Como? Você sabe disso? O que meu avô fez? Ele estava em algo muito maior, Larissa. Havia uma razão para essas pessoas estarem aqui hoje. Uma razão pela qual precisamos de você. A voz dele quebrava a tensão, enquanto o tribunal se tornava um campo de batalha entre as forças da justiça e a obscuridade. Larissa estava perdida. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem era distorcida. As sombras de seu avô dançavam em sua mente, e ela sentiu a dor de suas revelações. E se tudo isso for um jogo? Quem está realmente jogando? Sua voz aumentou, cheia de desespero. Você precisa confiar em mim.
O que vou te contar vai mudar tudo. Tomás olhou de relance para o grupo de homens que avançavam. E Larissa ficou paralisada. O que mais estava sendo ocultado? O que a verdade realmente trazia? Mas antes que pudesse receber respostas suficientes, um grito cortou o ar, e o tumulto na sala explodiu. Um novo oficial, que Larissa nunca tinha visto antes, saiu correndo. Ele está aqui. Eles estão vindo. O pânico tomou conta novamente. As pessoas começaram a gritar, e Larissa, sem saber o que fazer, apertou o diário contra o peito. As revelações que prometiam ser libertadoras pareciam se transformar em correntes pesadas à medida que o caos se espalhava. E com a luz da verdade se aproximando, Larissa percebeu que a verdadeira batalha, aquela que ela jamais poderia ter imaginado, estava prestes a começar. Quais segredos ainda estavam escondidos em meio a esse pesadelo? Larissa não sabia para onde correr. O pânico pulsava como um tambor em sua cabeça, enquanto a gritaria e o caos a cercavam. Tomás, o policial, olhava para ela com um misto de preocupação e urgência. Ele parecia ter algo importante a dizer, mas o tumulto era ensurdecedor e a urgência estava em seu olhar. De repente, a porta do tribunal se abriu com um estrondo, e um homem alto, vestindo um terno escuro, avançou furiosamente. Ele tinha a aparência de alguém que não se importava com as regras. Com um gesto repentino, ele levantou uma arma, mirando em direção a Larissa e ao grupo. "Saia do caminho", ele gritou. E a sala ficou em silêncio absoluto. O eco da sua voz preenchia o espaço. Então, Larissa sentiu o coração disparar. Era como se o tempo tivesse parado. "Não", Tomás gritou, já em movimento. Ele se lançou na frente de Larissa, mas era tarde demais. O homem disparou. O som do tiro cortou o ar como uma faca, e tudo parecia acontecer em câmera lenta. Larissa ficou paralisada, observando o corpo de Tomás se curvar sob o impacto. Ele caiu ao chão, e o mundo à sua volta parecia desmoronar. O olhar de Tomás se virou para ela, e por um breve momento, um entendimento silencioso se formou entre eles. Era um pedido para que ela reagisse. "Não, não, Tomás!" A voz de Larissa soou como um grito no vazio, perdida entre a dor e o desespero. O homem do terno olhou para Larissa e sorriu, um sorriso carregado de veneno. "Você realmente achou que poderia escapar da verdade? Seu avô se meteu em algo que nem mesmo você pode imaginar. A luta não é apenas sobre você." As palavras dele penetraram como lâminas, e Larissa lutou para processar o que estava ouvindo. O que ele sabia sobre seu avô? O que mais havia escondido? Enquanto se aproximava para fugir, o caos reinou. As pessoas começaram a correr em todas as direções, mas Larissa ainda estava paralisada. As revelações, o tiroteio e a cena se desenrolando diante dela a mantinham presa. Sentia-se como se estivesse dentro de um pesadelo e não conseguia acordar. Então, em meio à confusão, algo extraordinário aconteceu. Daniel, que estava caído no chão, conseguiu mover-se lentamente. Ele levantou uma mão com o diário ainda firmemente agarrado. "Larissa", ele gritou, a voz quase em sussurro, mas havia uma força em suas palavras. "A verdade que você busca está aqui." Antes que ela pudesse se mover ou reagir, a porta do tribunal se abriu novamente e uma nova figura entrou. Era uma mulher de cabelos escuros, com um olhar intenso. Larissa a reconheceu instantaneamente. Era sua mãe Clara. Mas algo estava errado. O olhar no rosto de Clara era algo que Larissa nunca havia visto. Determinação, mas também uma sombra de dor. "Mãe?" Larissa gaguejou, o choque a prendendo. O que ela estava fazendo ali? Mas a mulher não hesitou. Avançou com um propósito. "Larissa, você precisa saber a verdade. É mais profundo do que você imagina." Clara gritou,
enquanto olhava para Daniel, depois para o homem que estava armando um novo ataque. Estão todos atrás de nós. O homem de terno fez menção de disparar novamente. Mas Clara, com uma atitude corajosa, cortou o ar com suas palavras. Deixe que elas saibam. Elas precisam saber. O olhar de Larissa se arregalou. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe? A expressão de Clara se endureceu. Antes de ela responder, seus olhos fixos em Larissa. A verdade sobre seu avô, Larissa, é que ele era parte de algo que envolvia maquinações perigosas. Ele fez inimigos que agora estão atrás de nós. Eu sempre soube, mas não tinha coragem de contar a você. Você sabia? E não me disse? A raiva e a traição a atingiam como socos, enquanto Larissa lutava para conter as lágrimas. O que eu poderia fazer? Eu o amava. E você também. Você precisa entender que a luta está em nosso sangue, e a verdade que o seu avô escondeu poderia destruir tudo. A sala parecia tremer com as revelações, e o pânico explodia em diferentes partes. Daniel, ainda no chão, olhou para o diário. Larissa, antes que tudo acabe, pegue isso, é a chave. Nesse momento, a mulher de cabelos escuros avançou, e Larissa se deu conta do quanto tudo havia mudado. Por um instante, todos os olhares estavam fixos nela. Mas, antes que pudesse responder, um novo tiro ecoou e a tensão cresceu ao extremo. Havia segredos, e eles estão quase descobrindo quem você realmente é. O grito de Clara ecoou, e a sala ficou gelada. O mundo parecia estar desmoronando. E Larissa entendeu que a luta que a aguardava era mais que uma batalha por justiça. Agora, ela lutava para entender sua própria vida, seu legado, e a verdade que estava apenas começando a emergir nas sombras. E enquanto Clara e Daniel olhavam para ela, Larissa sentia o peso da escolha diante dela. O que mais estava escondido? A verdade precipitada estava a um passo, mas o que faria quando finalmente a visse? Larissa estava paralisada diante do que acabara de acontecer. O pânico no tribunal crescia como uma onda avassaladora. O eco do tiro ainda reverberava no ar, e a sala, antes repleta de vozes e gritos, estava agora mergulhada em um silêncio desconfortável. O corpo de Tomás estendido ao chão era um lembrete cruel do perigo que todos enfrentavam, e o olhar de Clara tornara-se vazio, enquanto seu filho caía. Tomás! Não! Ela gritou, a dor se estampando em seu rosto. Mais uma nova urgência tomou conta dela. Havia algo mais naquele momento que não se encaixava. Larissa sentiu seu coração acelerar, mas não apenas pelo medo. Um impulso questionador a cercava. O homem que havia disparado estava agora frente a ela, um sorriso frio no rosto. Você sempre foi um fardo, Larissa. Tudo o que seu avô fez foi por você, e agora você é o que ele deixou para nós. A certeza nas palavras dele a fez estremecer. O que ele sabia? Ao contrário do que você pensa, seu avô era mais que um herói ou um vilão. Ele estava no centro de um jogo muito maior e mais sujo do que você pode imaginar. E a verdade, minha querida, e você é a chave. Ele gesticulou em direção a Daniel, que ainda reagia ao dano. As palavras dele reverberavam na mente de Larissa. Daniel estava começando a se levantar, ofegante, com o diário ainda em suas mãos. Larissa, você não entende. Você precisa. Sua voz era fraca, cheia de dor e desespero. Ele estendeu a mão, mas a força parecia falhar. Mas enquanto Durden encarava Larissa, a mulher que havia entrado após Tomás a olhava com uma intensidade que cortava o ar. As feições dela se tornaram mais definidas, e Larissa a reconheceu. Era Sofia, uma antiga amiga de sua mãe, alguém que parecia ter sumido há anos. O rosto dela estava pálido, mas havia uma determinação que,
Larissa nunca havia visto antes. Larissa, você precisa saber. A verdade é muito pior do que você pode imaginar. Sofia exclamou enquanto se aproximava, mas a sala estava em caos e ninguém a ouvia. Os gritos e a confusão pela ameaça iminente ofuscavam suas palavras. Quando Larissa conseguiu finalmente deixar de lado a visão de Tomás caído, algo se quebrou dentro dela. O que você sabe, Sofia? Ela forçou as palavras, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Poderia haver algo mais obscuro em jogo? Sofia hesitou, mas olhou diretamente nos olhos de Larissa. Tudo o que seu avô fez foi para proteger você. Ele tinha um segredo, um que você jamais imaginaria. Você não é quem pensa ser. O seu verdadeiro passado está entrelaçado no verdadeiro significado dos atos dele. E nesse instante, tudo mudou. A sala pareceu se apertar ao redor de Larissa. O que exatamente significava aquilo? O que mais havia sobre sua identidade? Era como se um véu tivesse sido puxado, revelando um mundo coberto de sombras. O homem de terno riu, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Ah, a grande revelação! Você realmente não sabia. Todo mundo nesse tribunal sabe, menos você. A razão pela qual estão atrás de você, porque seu avô fez o que fez, é porque você é a última descendente do culto que ele estava tentando destruir. As palavras perfuraram Larissa como facas afiadas. O que ele estava dizendo? Pulsos de dor transpassaram seu peito. Não, isso não pode ser verdade. As reações ao redor começaram a ecoar seu desespero. Ana gritou e murmúrios dispararam entre os presentes. Era uma revelação chocante e devastadora que alterava tudo. Sua mente girava, cada peça do quebra-cabeça se movendo em um padrão que ela não havia imaginado. Sim, o homem continuou, como se estivesse alimentando uma chama ardente. Seu avô a escondeu, Larissa. Ele lutou contra seu próprio legado, por isso estava cercado de inimigos. Mas você é a chave para tudo. E agora, é você quem eles querem. Uma onda de angústia a envolveu. A sala passou de uma batalha de poder a um segredo revelado. Um abismo de incertezas a cercando. E enquanto cada olhar se fixava nela, Larissa parecia flutuar entre a realidade e a desolação. Ela não sabia a quem recorrer. O que mais estava em jogo? A verdade estava nas sombras, e ela nunca se sentiu tão perdida. Um grito ecoou dentro dela, e apenas uma certeza permanecia. Ela precisaria descobrir a verdade, mesmo se isso significasse desafiar o destino. E enquanto todos a encaravam em expectativa, suas palavras finais ecoaram no ar. A realidade será decidida por quem escolher não calar, e eu não serei uma vítima da história que meu avô criou. Essas palavras ressoaram na sala, e Larissa sabia que a batalha estava longe do fim. A luta pela identidade e pela verdade apenas começava a se intensificar, e a próxima revelação poderia mudar absolutamente tudo. Larissa sentiu que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. O eco do último tiro ainda reverberava em sua mente, enquanto a tensão no tribunal aumentava como fogo. As palavras de Sofia reverberaram em seu coração. Você não é quem pensa ser. Era demais para assimilar em um instante. Ela precisava agir. Tomás, caído no chão, lutava para respirar. Larissa queria correr até ele, segurá-lo, mas a ameaça do homem de terno ainda estava ali. O olhar dele estava fixo, um brilho maligno refletindo segredos ocultos. Você nunca vai entender, Larissa. Ele berrou, a voz cortando a sala. A maldição do seu avô vai acabar com você. Você é a última linha da sua família. A ação estava se desenrolando e a sala parecia cada vez mais um campo de batalha. Larissa, Clara gritou, sua voz cortando através do pânico. Você precisa seguir em frente. Ele não pode te deter. Havia uma força na voz de sua mãe que fez Larissa hesitar. Foi o empurrão que ela precisava. Com um impulso de coragem, Larissa ignorou o homem de terno e se virou para Daniel.
O que está no diário? O que precisamos fazer? Ela segurou a mão dele, sentindo sua força desvanecer, mas havia ainda uma determinação em seu olhar. É a chave. Daniel murmurou, fraquíssimo. Fale-a. Verdade e eles terão medo. Você precisa. Mas a frase ficou presa em sua garganta. Ele começou a desmaiar, e Larissa sabia que o tempo estava acabando. Vamos, agora! Ela puxou Clara, que ainda estava paralisada com a visão de Tomás caído. Precisamos sair. Enquanto as vozes no tribunal se misturavam em gritos de desespero e confusão, Larissa guiou sua mãe em direção à saída, as mãos tremendo sob a pressão. O homem de terno avançou. Vocês não podem escapar da verdade. O que isso significava? Larissa parou por um instante. Eu vou encontrar a verdade, e você não pode me deter. Ela sentiu uma onda de força a envolver, como se as palavras tivessem criado uma armadura invisível ao seu redor. Com o último olhar para Daniel e para o diário, Larissa puxou Clara e correram. O barulho em suas costas era ensurdecedor, mas ela não olhou para trás. Uma sensação de liberdade e determinação tomou conta dela. A verdade era um peso, mas também uma promessa. Do lado de fora, a luz do sol batia em seu rosto e o ar parecia mais leve, mas a luta estava longe de terminar. Havia pessoas que queriam impedi-las. Lembranças do que acontecera no tribunal ainda a cercavam como sombras. O passado finalmente estava exigindo que ela o confrontasse. Clara olhou nos olhos de Larissa e havia um brilho de esperança misturado com dor. Você precisa entender, Larissa. Sua história não é só sobre você, é sobre todos nós. Eu sei, mãe. O nó na garganta da jovem se foi lentamente. Havia um caminho diante delas, mas cada passo parecia um desafio. E à medida que se afastavam, Larissa sentiu que tinha mudado. O peso do que aprendera a tornara mais forte. E enquanto um misto de emoções a envolvia, não sabia o que o futuro reservava. Mas uma coisa era certa, ela estava pronta para descobrir. A jornada dela não terminava ali. O que a esperava? O diário continha segredos que mudariam tudo. E a verdade? A verdade estava apenas começando a emergir das sombras. Antes de entrar no carro, Larissa se virou e enfrentou o tribunal mais uma vez. Algo dentro dela tinha despertado um desejo ardente de enfrentar esse legado e a obscuridade que o envolvia. Ela ergueu a cabeça, olhando para o horizonte. Vou descobrir tudo e não vou me render. Agora é sua vez de se envolver nesta história. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.